Chamavam-no de o arauto da fatalidade, a voz do destino que ecoava das profundezas do tempo. Michel de Nostredame não era apenas um homem, era um enigma envolto em uma túnica de médico e um astrolábio de vidente. Imagine um homem que caminhou pelas estradas poeirentas da França renascentista, um médico que olhou nos olhos vazios da morte negra e, com uma audácia que beirava a loucura, arrancou almas das garras da peste bubônica. Mas quando o sol se punha e as sombras das gárgulas se alongavam sobre as cidades de pedra, Michel transformava-se. No isolamento de seu gabinete secreto, ele escrutinava as águas escuras de um cálice de cobre, observando o reflexo das chamas de uma única vela, até que, naquela superfície trêmula, começassem a arder os incêndios dos séculos que ainda não haviam nascido. Ele era um poeta que não buscava a rima pela beleza, mas pela proteção, codificando a história sangrenta da humanidade em 1000 quadras nebulosas e densas. Mas quem era, na realidade, este homem eternamente perseguido por suas próprias visões, pelo medo constante da Inquisição e pelas sombras persistentes dos mortos que ele não pôde salvar? Esta é a história de seu caminho tortuoso e fascinante. Veremos como um talentoso curador, capaz de salvar vilarejos inteiros, mas tragicamente incapaz de proteger sua própria esposa e seus filhos pequenos da praga, tornou-se o profeta mais enigmático de todos os tempos. Esta narrativa relatará seu perigoso e sofisticado jogo de xadrez intelectual com a rainha negra, Catarina de Médici, sua vida caminhando sempre no limite estreito entre o favor real e a fogueira dos heréticos, e como ele viu nas estrelas a morte do rei Henrique II. Uma previsão que se cumpriu com uma precisão que ainda hoje faz os historiadores tremerem de incredulidade. É o relato da criação de um livro que foi maldecido por uns e venerado por outros ao longo de 5 séculos, as Centúrias. Mergulharemos nas longas noites passadas na torre da cidade de Salon, nos códigos secretos que ele teceu para enganar os censores da igreja e na terrível carga psicológica de saber o que ainda não aconteceu, sem ter o poder de mudar uma única linha do destino. Não é apenas uma história sobre magia ou profecias, é uma crônica sobre uma profundíssima tragédia humana, sobre a tentativa desesperada de burlar o inevitável e sobre o preço exorbitante de um dom que permite ver através das cortinas do tempo. Capítulo 1. O herdeiro do conhecimento antigo. A história do homem que veria o futuro começou em um lugar onde o passado estava incrustado em cada pedra, em cada arco de triunfo e em cada sussurro do vento. Michel de Nostredame nasceu na manhã fria de 14 de dezembro de 1503, no vilarejo de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. Esta região, banhada por um sol mediterrâneo implacável e frequentemente açoitada pelo vento mistral, um vento que, diziam os locais, era capaz de enlouquecer os homens e limpar as almas. Sempre foi uma encruzilhada de culturas e civilizações. Ali os restos imponentes da civilização romana, como o mausoléu e o arco de triunfo de Glanum, erguiam-se como fantasmas de pedra, lembrando aos habitantes que impérios grandiosos podem cair, mas a terra permanece. Mas o fator mais determinante e perigoso no nascimento de Michel não foi a geografia, mas o sangue. Por trás do sonoro e piedoso sobrenome francês de Nostredame, que em latim significa Nossa Senhora, ocultava-se um segredo que, se revelado da forma errada, poderia levar toda a sua linhagem à ruína. Sua família era composta de judeus conversos, os chamados cristãos novos. Apenas meio século antes do nascimento de Michel, seus 2 avós, tanto por linha paterna quanto materna, viram-se obrigados a abandonar a fé de seus antepassados e adotar o catolicismo. Esta conversão forçada foi o resultado de um decreto implacável do rei Luís XI, que visava a unificação religiosa da França através do exílio, da tortura ou da confiscação total de bens de quem não se submetesse. Naquela época, esses conversos eram chamados pejorativamente de marranos ou porcos. Aos olhos da igreja oficial, e principalmente aos olhos dos vizinhos vigilantes e invejosos, essas pessoas estavam permanentemente sob suspeita. Acreditava-se com frequência e malícia que atrás das pesadas portas de madeira de suas casas de pedra, eles seguiam professando em absoluto segredo os ritos milenares da tradição judaica.
No caso da família de Nostradamus, essa suspeita não era apenas um boato maldoso, era uma realidade vibrante. Michel cresceu em uma casa onde a piedade católica externa, com suas missas e rosários, era uma máscara necessária para a sobrevivência, enquanto no interior ele era alimentado com um conhecimento proibido, a cabala, a exegese bíblica e o misticismo oriental que a igreja tentava apagar. Foi precisamente essa origem dual que definiu o destino de Michel. Na Provence daquela época, os judeus e seus descendentes dedicavam-se tradicionalmente a duas áreas que exigiam intelecto e estudo: o comércio internacional e, principalmente, a medicina. Os antepassados de Michel eram médicos de imenso prestígio, homens de ciência que tratavam duques, condes e até reis. E eles eram a elite intelectual de uma era que ainda tateava nas sombras da Idade Média, guardiões de manuscritos e conhecimentos que eram completamente inacessíveis para a vasta maioria dos europeus analfabetos. A educação do jovem Michel não foi confiada a tutores comuns ou às escolas paroquiais limitadas, mas sim aos seus dois avós extraordinários, Jean de Saint-Remy e Pierre de Nostredame. Eles não viram no menino apenas um herdeiro, mas uma mente prodigiosa, dotada de uma memória que eles descreviam como fenomenal e, por vezes, assustadora. Michel possuía a capacidade de ler um tratado de filosofia ou medicina uma única vez e ser capaz de citar capítulos inteiros, palavra por palavra, anos depois. Seus avós decidiram, então, transmitir-lhe tudo o que possuíam, uma herança de sabedoria que não poderia ser encontrada em nenhuma universidade da Europa. Jean de Saint-Remy, que servira como médico pessoal do rei Renato, o Bom, foi quem primeiro abriu para o neto os portões da ciência celestial. Nas noites límpidas e frias da Provence, os dois subiam ao telhado da casa, longe do barulho das ruas e do cheiro do gado. Ali, sob o manto cintilante do firmamento, o ancião ensinava o menino a ler o mapa das estrelas. Para Jean e Pierre, a astronomia e a astrologia não eram disciplinas distintas como são hoje. Eram uma ciência única e sagrada, a caligrafia de Deus escrita no céu. Eles ensinavam que o movimento dos planetas e as conjunções astrais não eram meros eventos físicos, mas sinais que governavam o equilíbrio dos humores no corpo humano e o destino das nações na Terra. Michel aprendeu que o universo possuía um ritmo secreto e que, se alguém soubesse observar com paciência e reverência, poderia prever o desenrolar dos tempos. Além da astronomia, os avós introduziram Michel nos mistérios profundos das ervas e das plantas medicinais. Ele aprendeu que cada folha, cada raiz e cada semente possuía uma assinatura planetária e uma função específica na cura. Transmitiram-lhe segredos de alquimia e farmácia, que haviam sido preservados por gerações, como destilar essências raras, como misturar venenos para criar antídotos e como canalizar a força vital da natureza para restaurar o equilíbrio do corpo. Michel cresceu em uma atmosfera saturada de conhecimento, onde a magia era vista apenas como uma ciência cuja lógica ainda não havia sido totalmente compreendida pela maioria, e onde os livros antigos eram reverenciados como as fontes últimas da verdade. Em 1518, com apenas 15 anos, ele deixou a segurança de seu lar para ingressar na Universidade de Avignon. A cidade, antiga residência dos papas, era um caldeirão de teologia e pensamento escolástico. Mas Michel não se encaixava no molde dos estudantes comuns. Enquanto os outros se perdiam em disputas teológicas áridas sobre quantos anjos poderiam dançar na ponta de uma agulha, Michel dedicava-se à filosofia natural e à matemática. Ele começou a apoiar abertamente teorias que a Igreja considerava heréticas, como os primeiros lampejos da ideia de que a Terra não era o centro imóvel do universo, um pensamento que causava arrepios nos seus professores e uma admiração clandestina entre seus colegas mais jovens. Foi em Avignon que ele recebeu o apelido de o Pequeno Astrólogo. Sua memória continuava a assombrar a todos. Ele era capaz de declamar obras inteiras de Platão ou Aristóteles, em grego ou latim, sem cometer um único erro. No entanto, sua trajetória acadêmica em Avignon foi interrompida de forma brutal. Uma força invisível e implacável, que se tornaria o maior adversário e, de certa forma, o companheiro constante de Nostradamus, manifestou-se com fúria.
a peste. A epidemia explodiu na cidade com tamanha violência que os cemitérios transbordaram e as instituições foram fechadas. Michel, em vez de buscar o refúgio seguro da casa de seus pais, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele escolheu o caminho das estradas, decidindo enfrentar a doença face a face. Os 8 anos que se seguiram, de 1521 a 1529, foram o período que moldou o caráter de ferro de Nostradamus. Ele tornou-se um boticário errante, um viajante solitário pelas rotas comerciais do sul da França. Ele não aprendia mais com os livros cobertos de pó das bibliotecas, mas sim com a observação direta da agonia e da recuperação. Ele coletava ervas raras em vales, onde nenhum outro médico ousava entrar. Conversava com curandeiros populares, alquimistas clandestinos e camponesas que guardavam segredos ancestrais sobre o poder das raízes. Ele queria entender a natureza da doença não através das teorias secas de Galeno, que eram ensinadas nas universidades, mas através da experiência crua da carne. Em 1529, aos 26 anos, já com uma bagagem de experiência prática que poucos médicos idosos possuíam, ele ingressou na prestigiada Universidade de Montpellier para obter seu título oficial de doutor. No entanto, seu conflito com a ortodoxia médica foi imediato e explosivo. A medicina daquela época era dominada por teóricos que nunca tocavam em um paciente. Eles davam conferências em latim, sentados em cadeiras elevadas, enquanto o trabalho prático, as cirurgias e a preparação de medicamentos era deixado para os boticários, vistos como meros artesãos inferiores. Michel não escondia seu passado. Pelo contrário, ele desafiava os professores com seus conhecimentos práticos sobre a eficácia de certas misturas de ervas. Tentaram expulsá-lo várias vezes, alegando que ele se dedicava a trabalhos manuais indignos de um acadêmico. Mas sua inteligência era tão esmagadora e seu carisma tão magnético que a universidade não teve outra escolha senão admitir sua superioridade. Michel formou-se como doutor em medicina, mas ele já era algo muito maior. Ele era uma liga única de conhecimentos. Possuía o rigor acadêmico de Montpellier, a sabedoria esotérica de seus avós marranos e a experiência brutal de um homem que sobreviveu às estradas. Ele estava pronto para a guerra contra a morte negra, e nessa batalha ele usaria métodos que pareciam loucura para seus colegas, mas que hoje sabemos serem os pilares da higiene moderna. Capítulo 2. O médico da máscara da peste. Na década de 1530, o solo da França voltou a tremer sob os passos pesados da morte negra. A peste bubônica, que quase 2 séculos antes havia aniquilado metade da população europeia, nunca havia realmente desaparecido. Ela apenas recuava para os esgotos e para as sombras, aguardando o momento de ressurgir com uma nova e voraz fome de vidas. Quando ela voltava, transformava cidades inteiras, centros de comércio e cultura, em necrotérios silenciosos. Para a população do século XVI, a peste não era um evento biológico que pudesse ser compreendido pela razão. Era a manifestação física da ira de Deus, um castigo divino pelos pecados da carne, contra o qual a única defesa parecia ser a oração ou a fuga desesperada. A medicina oficial da época era patética e perigosa. Os grandes doutores de Paris e Montpellier, presos a dogmas milenares, acreditavam que a peste era transmitida por miasmas, vapores venenosos e invisíveis que brotavam da terra podre ou de conjunções planetárias malignas. Seus métodos de tratamento eram, em retrospecto, uma forma de tortura institucionalizada. Eles faziam sangrias profundas em pacientes que já estavam desfalecendo de fraqueza, retirando o pouco sangue que o corpo possuía para combater a infecção. Aplicavam ferros em brasa sobre os bubões, os gânglios linfáticos inchados e dolorosos, na esperança de queimar o mal, ou administravam poções absurdas contendo mercúrio e arsênico, que acabavam por destruir os rins e o fígado dos doentes muito antes que a bactéria o fizesse. Eles caminhavam pelas ruas com túnicas longas de couro encerado e as máscaras em forma de bico de pássaro, repletas de pétalas de flores e especiarias para filtrar o ar, mas eram, na prática, meros espectadores passivos da extinção. Foi neste inferno que Nostradamus, o jovem doutor de Montpellier, mergulhou de livre e espontânea vontade.
Em vez de buscar o conforto e o prestígio de uma cátedra universitária, ele escolheu o caminho do médico errante especializado na peste. Enquanto os outros médicos, e até os nobres e o clero, fugiam das cidades ao primeiro sinal de um surto, Nostradamus fazia o caminho oposto. Ele viajou incansavelmente pelo sul da França, de Carcassonne a Agen, aparecendo sempre onde a taxa de mortalidade era mais alta. Seu enfoque era tão revolucionário que chegava a ser considerado herético pelos seus pares. Nostradamus, agindo por puro instinto e observação, intuiu os princípios da higiene e da asepsia mais de 300 anos antes de Louis Pasteur e Robert Koch descobrirem a existência dos germes. Ele foi o primeiro a proibir terminantemente as sangrias nas cidades por onde passava, entendendo que o organismo precisava de toda a sua força vital para lutar. Ele rejeitou as cauterizações cruéis e as pócimas de mercúrio. Em vez disso, ele receitava o que seus colegas rotulavam como charlatanice. Ele exigia ar fresco, o isolamento dos doentes em locais ventilados, o consumo de água purificada e, o mais importante, a retirada e cremação imediata dos cadáveres que se acumulavam nas ruas. Ele obrigava as famílias a lavarem suas casas com vinagre forte e a trocarem constantemente as roupas de cama. Sem saber o mecanismo microscópico, Nostradamus estava destruindo o habitat das pulgas e dos ratos, os verdadeiros vetores da Yersinia pestis. Mas sua arma mais famosa e enigmática era a sua criação farmacológica, as pílulas rosas. Ele as transportava em pequenas bolsas de couro e as distribuía para ricos e pobres. A composição dessas pílulas não tinha nada de sobrenatural, mas era uma obra-prima da botânica aplicada. Ele misturava pétalas de rosa vermelha, ricas em vitamina C, serragem de cipreste, cravo, íris e aloe. Na verdade, Nostradamus estava administrando doses massivas de antissépticos naturais e vitaminas, que fortaleciam drasticamente o sistema imunológico dos sobreviventes. Em um mundo onde a nutrição era precária e a higiene inexistente, essas pílulas atuavam como um verdadeiro milagre biológico. As estatísticas da época, embora rudimentares, mostravam algo impossível. Nos locais onde Nostradamus atuava, a taxa de sobrevivência era significativamente maior do que em qualquer outro lugar. Sua fama espalhou-se como um incêndio. Ele era visto como um homem que possuía o pacto com a vida, um médico que não temia o hálito da morte e que conseguia curar através do poder das flores e da limpeza. Em 1546, a cidade de Aix-en-Provence contratou-o oficialmente como médico-chefe para lidar com uma epidemia que ameaçava apagar a cidade do mapa. Michel trabalhou durante 9 meses ininterruptos, organizando sistemas de quarentena e limpeza urbana que eram séculos à frente de seu tempo. Nostradamus possuía um carisma quase hipnótico. Ele era alto, de ombros largos, com uma barba espessa e escura e olhos tão penetrantes que, dizia-se, podiam ver através da carne dos pacientes. Ele não apenas medicava, ele infundia esperança. Ele tocava os doentes, conversava com eles e não demonstrava o menor sinal de medo, algo que, em uma época dominada pelo pânico supersticioso, era uma medicina por si só. Durante esse período, ele cultivou a amizade de homens como Júlio César Escalígero, um dos maiores intelectuais da Europa, que o chamava de uma das melhores mentes da França. Parecia que Nostradamus havia finalmente domado o mundo. Ele era rico, respeitado e sentia que sua ciência era invencível. Ele se casou com uma jovem de linhagem nobre e teve 2 filhos. Michel acreditava piamente que seus conhecimentos e suas pílulas rosas eram um escudo intransponível para sua própria família. Mas o destino, com sua ironia cruel e silenciosa, estava apenas aguardando o momento de provar que ninguém, nem mesmo o maior dos curadores, pode escapar do que está escrito no livro do tempo. A peste, que ele derrotara em tantas outras cidades, estava prestes a cruzar o umbral de sua própria casa, trazendo uma tragédia que destruiria o médico e daria nascimento ao vidente. Capítulo 3. A grande tragédia e o exílio. O ano de 1534 deveria ter sido o ápice da trajetória de Michel de Nostredame. Ele acreditava, com a confiança de quem já havia derrotado a morte em dezenas de vilarejos, que possuía o controle sobre as forças da natureza. Em Agen, ele desfrutava de uma vida que beirava a perfeição.
uma prática médica de prestígio, o respeito da elite intelectual e o calor de um lar harmonioso. Sua esposa e seus 2 filhos pequenos eram seu maior orgulho, a prova viva de que seus conhecimentos de higiene e suas pílulas de rosas eram um escudo intransponível. Mas a peste bubônica, a quem ele havia desafiado tão abertamente, provou ser uma inimiga paciente, silenciosa e mortal. Ela não golpeou uma multidão anônima desta vez. Ela mirou cirurgicamente no centro da vida de Michel. A epidemia explodiu em Agen com uma fúria que nenhum boticário conseguiu conter. Ao retornar de um longo dia cuidando de cidadãos desesperados, Michel encontrou os sinais inconfundíveis em sua própria casa. Imagine o terror técnico de um médico que conhece perfeitamente cada estágio da decomposição em vida: a febre alta, os calafrios e o surgimento dos bubões escuros nas axilas e pescoço. Nostradamus aplicou todo o seu arsenal farmacológico. Ele preparou concentrados de vitamina C, desinfetou os quartos com vapores de ervas raras, não dormiu por semanas, monitorando cada respiração de seus filhos. Mas a ciência de sua época, e até mesmo a sua ciência avançada, falharam diante da virulência da cepa que atingira Agen. Primeiro, ele assistiu à morte de sua esposa. Pouco depois, seus 2 filhos, sua linhagem e seu futuro apagaram-se em seus braços. Em questão de 10 dias, o salvador de cidades tornou-se um homem vazio em uma casa assombrada pelo silêncio. Para Nostradamus, o colapso não foi apenas emocional. Foi uma ruína profissional e pública completa. O sussurro das ruas de Agen tornou-se uma acusação ensurdecedora. Seus vizinhos, que antes o viam como um semideus, agora gritavam: "Médico, cura-te a ti mesmo! Se ele fora incapaz de salvar a própria carne e sangue, como poderia pretender salvar a população?" A admiração transformou-se em desprezo, e o desprezo em medo supersticioso. Acreditava-se que, se o médico milagroso perdera sua família, era porque estava sob uma maldição divina direta. Seus pacientes desapareceram do dia para a noite. Como se a dor da perda não bastasse, a família de sua falecida esposa iniciou uma batalha judicial agressiva, exigindo a devolução imediata de todo o dote, alegando que, sem herdeiros, Nostradamus não tinha direito a nada. Ele viu-se envolto em tribunais humilhantes que lhe tomaram as últimas moedas e o que restava de sua dignidade. O golpe de misericórdia veio de seu mentor, Júlio César Escalígero. O grande intelectual, temendo que sua própria reputação fosse manchada pela associação com um médico amaldiçoado, renegou publicamente a amizade com Michel, chamando-o de charlatão e proibindo-o de entrar em sua biblioteca. A Inquisição, sempre atenta, aproveitou o momento de fraqueza para reabrir velhas feridas, acusando-o novamente de heresia por um comentário feito anos antes sobre uma estátua religiosa. Nostradamus compreendeu que, se permanecesse na França, morreria na fogueira ou na miséria. Em 1538, ele abandonou tudo, montou em uma mula e desapareceu nas estradas, iniciando 6 anos de um exílio que o transformaria para sempre. Esse período entre 1538 e 1544 é conhecido como os Anos de Sombra. Ele tornou-se um fantasma vagando pelas rotas da Itália, Sicília e Lorena. Decepcionado com a medicina que falhara com seus filhos, Michel buscou respostas em outros reinos. Ele visitou laboratórios secretos em Veneza e Milão, onde se reuniu com cabalistas e alquimistas proscritos que lhe ensinaram que o tempo não era uma linha, mas uma espiral. Foi nessa vida itinerante, sem teto e sem nome, que sua mente começou a se fragmentar. Ele sofria de visões repentinas, flashes de luz que lhe mostravam eventos antes que acontecessem. A lenda conta que, na região de Ancona, ele se ajoelhou diante de um simples monge chamado Felice Peretti. Ao ser questionado sobre por que se prostrava diante de um porqueiro, Nostradamus respondeu: "Devo ajoelhar-me perante sua santidade." 40 anos depois, Peretti seria coroado como o Papa Sisto V. O médico racionalista de Montpellier morrera na tragédia de Agen. O profeta místico nascera nas estradas da Itália. Capítulo 4. A Torre dos Segredos. Em 1544, Michel de Nostredame sentiu que o ciclo de seu exílio chegara ao fim. Ele já não era o homem vibrante de outrora, mas uma figura austera.
de barba grisalha e olhos que pareciam carregar o peso de milênios. Após auxiliar mais uma vez no combate à peste em Marsella e Ais, usando seus métodos de higiene, que agora eram reconhecidos por sua eficácia, ele buscou um local para ancorar sua alma exausta. Em 1547, estabeleceu-se na pacata cidade de Salon-de-Provence. Ali casou-se com Anne Ponsard, uma viúva de boa posição que lhe proporcionou a estabilidade financeira e a paz doméstica de que necessitava para sua verdadeira missão. Salon era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, mas para Michel, a cidade era apenas a moldura para o que acontecia dentro de sua casa. De dia, ele mantinha a aparência de um burguês produtivo. Nostradamus envolvia-se em negócios locais, investia em infraestrutura e escrevia tratados sobre cosméticos e conservas de frutas. Seu livro sobre geleias tornou-se um inesperado sucesso comercial na época. Mas essa era apenas a superfície. Quando o sol se punha e as luzes de salão se apagavam, Michel retirava-se para o seu gabinete secreto, localizado no sótão de sua casa. A entrada era rigorosamente proibida para qualquer pessoa, inclusive para sua esposa. Ali, sob o telhado inclinado, Nostradamus construiu seu laboratório e observatório. As prateleiras eram carregadas de manuscritos raros em grego, árabe e hebraico, além de instrumentos astrológicos que pareciam relíquias de uma era esquecida. O ritual de Nostradamus para acessar as visões não era uma simples meditação, mas um procedimento técnico e exaustivo de indução ao transe. Sentado em um tripé de bronze, desenhado conforme os modelos dos oráculos gregos de Delfos, ele colocava à sua frente um cálice de cobre cheio de água límpida. Em completo silêncio, sob a luz trêmula de uma única vela de sebo, ele fixava o olhar na superfície da água até que o mundo físico ao seu redor começasse a se dissolver. Ele usava um galho de louro para umedecer a borda do cálice e aspirava os vapores que ele próprio criava com misturas de ervas. Michel descrevia esse processo como uma experiência de quase morte. Seu corpo entrava em convulsões leves, sua pulsação diminuía drasticamente e sua voz tornava-se sorda, como se viesse de outra dimensão. O que ele via nesse estado era um fluxo caótico de informações visuais e auditivas. Ele não via datas ou nomes claros, via símbolos, cores e desastres. Ele contemplava cidades que ele nunca visitara, envoltas em chamas que não pareciam naturais. Via máquinas voadoras que ele descrevia como pássaros de metal, lançando fogo sobre populações indefesas. Via reis cujos rostos eram desconhecidos sendo decapitados por máquinas de ferro. A carga de saber o que o tempo ocultava era, para ele, um fardo psicológico quase insuportável. Ele sentia a dor dos milhões que morreriam em guerras futuras. Ouvia os gritos de nações que ainda não haviam sido fundadas. Sua tarefa monumental, que ocupava suas madrugadas, era a de um tradutor. Ele precisava converter essas visões abstratas e aterradoras na linguagem limitada e perigosa de sua época. Ele compreendia que o tempo era um labirinto infinito e ele estava tentando desenhar o mapa desse labirinto enquanto sua própria consciência ameaçava se perder nele. Capítulo 5. As centúrias e a linguagem das sombras. Havia um perigo real e imediato em ser um profeta no século XVI. Nostradamus sabia que a Inquisição não tolerava a ideia de que um homem pudesse conhecer os segredos que pertenciam apenas a Deus. Se ele escrevesse suas visões de forma clara e direta, se dissesse que a igreja sofreria cismas ou que o rei seria morto, ele seria queimado vivo como um bruxo ou um agitador político. Além disso, suas origens judaicas tornavam-no um alvo prioritário para os censores religiosos. Para proteger a si mesmo e a sua obra, Nostradamus desenvolveu uma técnica literária sem precedentes. Ele cifrou o futuro. Ele decidiu escrever sua obra em quadras, estrofes de 4 versos, mas versos que desafiavam qualquer lógica poética tradicional. Michel criou o que hoje os linguistas chamam de linguagem macarrônica, uma mistura densa e deliberada de francês arcaico, latim clássico, grego antigo, dialeto provençal e termos em hebreu. Ele utilizava anagramas constantes, trocando letras de nomes de grandes líderes para disfarçá-los. Ele não apenas escrevia de forma obscura, ele baralhava a ordem cronológica das profecias. As quadras eram organizadas em centúrias,
grupos de 100 versos, mas uma previsão sobre o século XVIII poderia estar ao lado de uma visão sobre o ano de 1999. Ele queria que seu livro parecesse um conjunto de enigmas poéticos inofensivos para um inquisidor, mas que brilhasse com clareza matemática para quem vivesse o evento no futuro. Escureci deliberadamente os vaticínios, confessou ele em uma carta ao seu filho César. Nostradamus via a si mesmo como um cartógrafo que deixava pistas que só seriam ativadas pelo próprio tempo. Em 1555, em Lyon, foi publicada a primeira edição de sua obra principal, As Profecias de Mestre Michel Nostradamus. O impacto foi imediato e polarizador. Os intelectuais renascentistas ficaram fascinados pela complexidade dos versos. O clero ficou alarmado e muitos médicos o atacaram violentamente, rotulando-o de impostor e louco. Em sua própria cidade de Salon, as pessoas olhavam para sua casa com pavor, acreditando que a luz que brilhava em seu sótão até o amanhecer era um fogo infernal. Nostradamus não via o progresso humano como uma linha ascendente de glória, mas como uma sucessão de ciclos de destruição. Em suas quadras, ele descreveu a ascensão de 3 figuras que ele chamou de anticristos. O primeiro, que os investigadores identificariam séculos depois como Napoleão Bonaparte, a quem Nostradamus chamou de Pau Nay Loron, um anagrama para Napoleon Roy. O segundo, a quem chamou de Hister, uma referência geográfica ao rio Danúbio que soava assustadoramente como o nome de Adolf Hitler. E o terceiro, a quem chamou de Mabus, cuja morte marcaria o início de um conflito global sem precedentes. Mas, entre todos os versos nebulosos, a quadra 35 da primeira centúria conteria a precisão cirúrgica que selaria sua fama. Ela falava de um leão jovem que venceria o leão velho em um duelo singular, perfurando-lhe o olho em uma jaula de ouro. Naquele momento, ninguém sabia que o elmo dourado do rei Henrique II seria a jaula de ouro descrita pelo profeta e que esse verso se tornaria o bilhete de entrada de Nostradamus para o círculo mais íntimo do poder francês. Capítulo 6. A Rainha Negra e o Banquete do Destino. A publicação das Centúrias em 1555 não foi apenas o lançamento de uma obra literária, foi o lançamento de uma sombra profunda e irrevogável sobre a monarquia francesa. Enquanto os intelectuais das universidades de Lyon e os boticários de Paris tentavam decifrar aqueles versos enigmáticos, o volume cruzava os portões do Louvre, chegando às mãos de uma mulher que governava tanto através da diplomacia quanto do misticismo, Catarina de Médici. Catarina, a rainha órfã de Florença, sobrinha de papas e herdeira da linhagem dos Médici, mestres em venenos, bancos e artes ocultas, vivia em um estado de vigília constante. Desprezada pelo marido, o rei Henrique II, que dedicava sua devoção pública e sua paixão à eterna favorita Diana de Poitiers, Catarina buscava nas artes proibidas a segurança que o amor e a lealdade política não lhe forneciam. Ao ler a Centúria 1, quadra 35, ela não sentiu apenas uma curiosidade intelectual. Ela sentiu o hálito frio da morte soprando sobre a coroa da França. A quadra era de uma precisão cirúrgica, quase um relatório médico enviado do futuro. O leão jovem ao velho vencerá, em campo bélico por duelo singular. Em jaula de ouro, os olhos lhe atravessará. 2 feridas em uma, depois morrer. Morte cruel. Catarina, em um estado de ansiedade febril, convocou Nostradamus a Paris em 1556. Imagine o profeta provençal, agora um homem de meia idade atormentado pela gota, vestindo suas túnicas pesadas de lã, entrando nos salões suntuosos e frios do Louvre, sob os olhares de desdém e suspeita da nobreza francesa. Henrique II, o rei cavaleiro, via Nostradamus como um charlatão inofensivo, que servia apenas para entreter as superstições de sua esposa italiana. Mas para Catarina, ele era a única bússola em um mar de traições. No gabinete privado da rainha, onde o cheiro de incenso se misturava ao aroma de mapas antigos, Nostradamus foi confrontado com o destino de sua própria linhagem. Ele falou sobre a glória de seus filhos, mas suas palavras eram carregadas de um duplo sentido que apenas as décadas revelariam. Ele confirmou que Henrique enfrentaria um perigo mortal em um duelo, mas o rei
Em sua arrogância atlética de guerreiro que nunca conhecera a derrota em torneios, riu abertamente da profecia, acreditando que sua armadura e sua força física eram superiores a qualquer conjunção astral ou rima de boticário. O destino aguardou pacientemente por 3 anos, permitindo que a autoconfiança da monarquia crescesse. No verão de 1559, Paris estava mergulhada em uma celebração diplomática sem precedentes para selar a paz de Cateau-Cambrésis. Para coroar as festividades, Henrique II organizou um grande torneio de cavalaria na Rue Saint-Antoine, diante do olhar de toda a diplomacia europeia. Em 30 de junho, sob um sol escaldante que fazia as armaduras brilharem como espelhos, o rei, excitado pelo combate e querendo impressionar Diana de Poitiers uma última vez, decidiu fazer uma justa adicional contra o jovem e vigoroso Gabriel de Montgomery, o capitão de sua guarda escocesa. Catarina, assombrada pelas visões de Nostradamus, que agora ecoavam em seus pesadelos a cada noite, implorou publicamente para que o marido se retirasse. Henrique a ignorou com um sorriso de escárnio. Montgomery, o leão jovem, relutou desesperadamente em enfrentar seu monarca, o leão velho, mas não pôde desobedecer a uma ordem direta do rei diante de toda a corte. O choque das armaduras ecoou como um trovão de mau agouro pela praça. No impacto brutal, as lanças se chocaram e a de Montgomery não se partiu de forma limpa como era o costume. Um estilhaço longo e afiado de madeira deslizou sob a viseira do elmo real. Um elmo feito de metal dourado, a jaula de ouro, descrita pelo profeta anos antes. O estilhaço perfurou o olho direito do rei e penetrou profundamente no lobo frontal do cérebro, enquanto uma segunda lasca atingia sua garganta. Eram as 2 feridas em uma. Henrique II caiu em uma agonia que duraria 10 dias atrozes, perdendo a visão, a fala e a sanidade, enquanto a infecção devorava seu cérebro sob o calor de julho. Catarina convocou os maiores médicos da Europa, incluindo o anatomista Andreas Vesalius e o cirurgião Ambroise Paré. Para tentar entender a herança de madeira na cabeça do rei, a rainha ordenou que decapitassem 4 criminosos nas masmorras e que enfiassem lanças em seus olhos no mesmo ângulo para que os médicos pudessem dissecar as cabeças e buscar uma solução que não existia. Henrique II morreu em 10 de julho de 1559, exatamente como a quadra profetizara, uma morte cruel e arrastada. A partir desse dia, Nostradamus não era mais um curioso autor de almanaques. Ele era o homem que segurava os fios do tempo. Capítulo 7. O labirinto das guerras e o declínio dos Valois. Com a morte catastrófica de Henrique II, a profecia de Nostradamus tornou-se a realidade política da França. Catarina de Médici assumiu o comando como rainha-mãe e regente, e o nome de Nostradamus tornou-se o mais sussurrado nos corredores do poder. Ela o elevou ao cargo de conselheiro real e médico ordinário do novo e jovem rei, Francisco II. Mas o país estava se desintegrando. A França mergulhou no período mais sombrio de sua história moderna, as guerras de religião. Nostradamus, do seu gabinete em Salon, via através das águas escuras de seu cálice que o sangue de Henrique era apenas o primeiro balde de um oceano que inundaria a nação. Ele via a noite de São Bartolomeu anos antes de ela ocorrer, via a grande cidade banhada em sangue e as traições fratricidas que ocorreriam sob o manto da religião. Catarina, desesperada para salvar sua dinastia, exigia que ele fizesse o horóscopo de cada um de seus 10 filhos, buscando freneticamente uma linhagem que pudesse manter a coroa dos Valois. Nostradamus foi forçado a caminhar por um labirinto diplomático e moral extremamente perigoso. Ele via a maldição dos Valois com clareza absoluta. Ele sabia que o filho mais velho, Francisco II, morreria em menos de um ano por uma infecção no ouvido. Sabia que o próximo rei, Carlos Noble, seria um jovem mentalmente instável, cujas mãos estariam permanentemente manchadas de sangue protestante. Em 1564, durante o grande tour da corte pela França, uma viagem monumental para tentar unificar o reino, Catarina insistiu em visitar Nostradamus em sua modesta casa em Salon de Provence. Imagine a cena surreal, a pompa e a circunstância da corte francesa, com centenas de cortesãos, soldados de elite e damas de companhia,
parando diante da porta de um antigo boticário judeu. Foi nesse encontro que ocorreu um dos momentos mais arrepiantes da história oculta. Nostradamus exigiu ver o jovem Henrique de Navarra, um príncipe de sangue distante e líder hugonote. Segundo os relatos, ele pediu que o menino fosse despido para examinar suas marcas de nascimento e, com uma gravidade que silenciou todos os presentes, ajoelhou-se diante dele, declarando-o o futuro e verdadeiro rei da França. Para Catarina, foi uma adaga no coração, pois significava que nenhum de seus próprios filhos deixaria herdeiros. Para a história, foi o anúncio preciso da ascensão de Henrique IV e da fundação da dinastia Bourbon. Viver com esse conhecimento era, para Michel de Nostredame, uma forma de condenação silenciosa. Ele escrevia de forma nebulosa e cifrada, não apenas para escapar das garras da Inquisição, mas para proteger a sanidade daqueles que o consultavam e para suportar a própria carga psicológica de ser um espectador do futuro. Ele via armas que cuspiam fogo a quilômetros de distância, via impérios globais colapsando sob o peso de sua própria arrogância e via um mundo futuro onde a humanidade buscaria nas estrelas o refúgio para uma terra devastada pela guerra e pela ganância. Sua alma estava permanentemente exilada no amanhã. Ele sofria agora de uma gota severa e de insuficiência cardíaca crônica, doenças que ele próprio diagnosticava com uma precisão implacável, sabendo que sua última profecia seria sobre si mesmo. Ele não temia a morte física. Ele a desejava como o silêncio final que o libertaria da cacofonia das vozes e visões humanas que ainda não haviam nascido, mas que já gritavam em sua mente todas as noites. Ele era o cartógrafo de uma tragédia coletiva que ele não podia evitar, apenas testemunhar através das gerações. Capítulo 8. A última predição e o mistério do túmulo. No final de junho de 1566, o líquido em seus pulmões tornou sua respiração um esforço hercúleo, um som borbulhante que anunciava o fim da jornada. Michel de Nostredame sentia que a engrenagem de sua vida estava completando sua última volta. Aos 62 anos, uma idade avançada para a época, ele preparou seu testamento com a meticulosidade de um mestre boticário. Ele acumulara uma fortuna considerável de 34 coroas de ouro, fruto dos pagamentos reais e de seus almanaques de sucesso, que distribuiu cuidadosamente entre sua esposa Anne e seus 6 filhos. No entanto, ele deixou uma proibição severa e solene. Nenhum de seus herdeiros deveria ousar praticar a astrologia, a profecia ou a medicina oculta. Ele conhecia o preço amargo do dom e não desejava que sua linhagem carregasse o fardo de saber o que o destino proíbe mudar. No entardecer sombrio de 1º de julho de 1566, seu fiel secretário Jean de Chavigny despediu-se dele, prometendo vê-lo na manhã seguinte para continuar o trabalho. Nostradamus, com um olhar que já não pertencia à dimensão dos vivos, respondeu com a precisão fria de suas próprias centúrias: "Ao amanhecer, você não me encontrará vivo." Na manhã de 2 de julho, encontraram seu corpo exatamente como ele previra, caído no chão frio, entre seu banco de trabalho e o leito que ele se recusara a ocupar. O profeta morrera em pé, em um esforço final de vontade, para não ser encontrado deitado como um homem comum e fraco. Ele foi emparedado na igreja dos Cordeliers, em Salon, em pé, conforme seu desejo expresso de que ninguém pudesse jamais caminhar sobre seus ossos. Mas Nostradamus, o homem que dominara o tempo, deixou um último segredo programado para ser ativado séculos após seu último suspiro. Ele projetara sua própria imortalidade através de um mistério que desafiaria a razão. Em 1791, no auge do caos e do fervor ateu da Revolução Francesa, soldados revolucionários embriagados de ganância profanaram seu túmulo. Acreditavam nos boatos de que o mago de Catarina fora enterrado com tesouros alquímicos, ouro transmutado ou manuscritos secretos de poder. Ao quebrarem a parede com picaretas e abrirem o pesado caixão de chumbo com machados, não encontraram riquezas materiais. Em vez disso, encontraram o esqueleto de Nostradamus com um medalhão de cobre repousando sobre o que um dia fora seu peito. No medalhão, gravada com uma nitidez perturbadora, estava uma única data: 1791. Nostradamus previra, com mais de 2 séculos de antecedência, o ano exato em que seu repouso seria interrompido por homens
que ainda nem haviam sido imaginados quando ele escreveu seus versos. Diz a lenda que o soldado que, em um ato de desafio, bebeu vinho no crânio de Nostradamus naquela noite, foi morto em uma emboscada revolucionária poucas horas depois, selando a maldição final do profeta contra quem perturbasse suas cinzas. Seu legado, as centúrias, nunca deixou de ser impresso em mais de 500 anos. Ele foi usado como ferramenta de propaganda psicológica na Segunda Guerra Mundial, tanto pelo Serviço de Inteligência Britânico quanto por Joseph Goebbels. Foi consultado em pânico após o bombardeio atômico de Hiroshima e após os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova York. Do surgimento meteórico de Napoleão e a ascensão sombria de Hitler, a corrida espacial e a era digital, as linhas nebulosas de Michel de Nostredame servem como um espelho, onde cada geração projeta seus maiores pavores e esperanças. Ele olhou para o nosso futuro imediato, o ano de 2026, e falou sobre um grande alinhamento planetário que sinalizaria uma mudança tectônica na consciência humana, um despertar necessário após uma era de escuridão materialista. Ele não foi apenas um homem que previu eventos isolados. Ele foi o homem que compreendeu a arquitetura invisível do tempo e a natureza imutável do espírito humano diante do desconhecido. Ele descansa agora no silêncio que tanto buscou, deixando-nos com a tarefa eterna de decifrar os enigmas que ele escreveu nas sombras, lembrando-nos que o futuro é um livro cujas páginas já foram lidas por alguém que viveu muito antes de nós. Capítulo 9. O cifrador de destinos e o terceiro anticristo. Para compreender a magnitude da obra de Michel de Nostredame, não basta olhar para o seu tempo. É preciso analisar as camadas de interpretação que ele deixou para o futuro, como minas terrestres intelectuais prontas para explodir nos momentos de maior crise da humanidade. Nostradamus não via a história apenas como uma sucessão de reis franceses, mas como um tabuleiro de xadrez global onde forças invisíveis movem as peças. Em seus estudos noturnos, sob a luz de velas que nunca pareciam se apagar, ele identificou 3 figuras centrais de pura destruição, a quem ele chamou de anticristos. O primeiro, como vimos, foi o leão de pau, Nai, e Loron. Mas foi na descrição do segundo e do terceiro que Nostradamus revelou a verdadeira extensão de sua visão aterradora. Ao descrever o segundo anticristo, a quem chamou de Richter, Nostradamus não estava apenas nomeando um homem, mas descrevendo um fenômeno social de proporções apocalípticas. Ele escreveu sobre uma criança da Alemanha, nascida de pais pobres, que através da língua de ouro e de um magnetismo maligno, arrastaria uma nação civilizada para o abismo da barbárie. Ele viu com detalhes a mecanização da morte, os campos de extermínio, que ele descreveu como lugares de fumaça onde a alma humana é pesada e queimada, e a guerra total que envolveria o Grande Reno e o Danúbio. Ele previu que esse homem morreria em um bunker, abandonado pela própria sorte que ele acreditava ser divina. Mas o que mais intriga os estudiosos modernos é o terceiro nome, Mabus. Nostradamus escreveu que quando Mabus morrer, virá um terrível extermínio de pessoas e animais. Uma vingança imediata, sangue, sede, fome, quando o cometa passar. Muitos tentam identificar Mabus em líderes contemporâneos, mas a natureza cifrada do nome sugere que, como no caso de Hitler, só o reconheceremos quando a sombra já estiver projetada sobre nós. Ele também previu a grande mutação do Oriente. Em suas quadras, ele descreveu o despertar de uma potência no leste que cruzaria os mares e desafiaria a hegemonia do oeste. Ele falou sobre a queda da Grande Babilônia, que muitos interpretam hoje como o declínio econômico e moral das potências ocidentais. Nostradamus via o tempo como algo circular. Para ele, o que aconteceu em Roma aconteceria em Paris, em Londres e, eventualmente, em cidades que ele chamou de as novas cidades de vidro e aço. Ele estava obcecado com a ideia de que a humanidade, apesar de seu avanço técnico, permanecia escrava de seus instintos mais primitivos. Em suas visões, ele contemplou a corrida espacial como uma tentativa fútil de fugir de uma casa em chamas. Ele previu que o homem tocaria a lua, mas que isso não traria a paz, apenas um novo campo de batalha. Em 1994, uma descoberta reacendeu o mistério sobre sua técnica,
Na Biblioteca Nacional de Roma, foi encontrado um manuscrito esquecido, o Livro Perdido de Nostradamus, contendo 80 aquarelas pintadas pelo próprio profeta ou por seus discípulos diretos. Essas imagens não usam palavras, mas símbolos universais. Elas mostram papas, cobras, rodas da fortuna e, o mais inquietante, uma sucessão de sóis negros. Essas imagens sugerem que Nostradamus acreditava em um ciclo de cataclismos solares que alterariam o curso da vida na Terra. Ele via o Sol não apenas como uma fonte de luz, mas como o grande relógio de Deus. Para o ano de 2026, ele deixou uma série de quadras que falam sobre o grande alinhamento dos sete, uma configuração planetária rara que, segundo ele, marcaria o fim de uma era de 2000 anos e o início de uma transição dolorosa para um novo nível de consciência. Ele previu que o ar se tornaria um inimigo e que as águas subiriam para reclamar o que o homem roubou, referindo-se talvez às crises climáticas que agora batem à nossa porta. Mas a maior profecia de Nostradamus não estava nas páginas de seus livros, mas na sua própria vida de resistência. Ele provou que um homem armado apenas com a observação e a mente pode ver através das mentiras dos tiranos e do tempo. Ele era um médico que entendia que a maior doença da humanidade não era a peste, mas a cegueira espiritual. Ele escreveu para nós, os habitantes do século XXI, como um pai que deixa um aviso para um filho que ele sabe que irá tropeçar. Ele sabia que suas palavras seriam distorcidas, usadas por nazistas e por espiões, mas ele também sabia que elas serviriam de consolo para aqueles que, no silêncio da noite, buscam entender o porquê de estarem aqui. A assustadora verdade de suas profecias não é que ele acertou o futuro, mas que ele nos mostrou que o futuro é apenas o presente repetido até que aprendamos a lição. Agora, à medida que o relato se aproxima do seu descanso final, sinta a profundidade dessas verdades. O tempo de Nostradamus e o seu tempo estão agora conectados por um fio de seda invisível. As preocupações do amanhã não pertencem mais a você, pois o amanhã já foi visto, registrado e aceito por um homem que viveu há 500 anos. Se ele pôde aceitar o destino de impérios inteiros com calma, você pode aceitar o descanso desta noite. Deixe que as vozes dos reis, os gritos das batalhas e o brilho dos cometas se desvaneçam. O universo é um relógio que nunca erra, e agora ele marca a hora do seu repouso. O profeta fechou seu livro. O céu sobre a Provence está calmo. As estrelas continuam sua dança eterna, indiferentes aos dramas humanos, mas guardiãs do nosso silêncio.